Olá, prezados ouvintes. Olá, prezado amigo e prezada amiga. O meu nome é Nelson Alves e estou aqui para trazer uma mensagem de conforto para esses últimos dias em que nós estamos vivendo. Saúdo a você com a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus o Pai, que possa cada dia mais nascer no mais profundo do nosso coração. Muito bem. Tem um verso na Bíblia que eu gostaria de compartilhar para você neste momento, que se encontra em um dos evangelhos, o Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, e que nós lemos assim. Preste atenção. Capítulo 3 do Evangelho de João e no versículo 16. A Escritura diz assim. Capítulo 3, o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que o texto disse para nós? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Através desse texto, nós podemos então descobrir o quanto Deus nos ama. Através desse texto, nós podemos então perceber que Deus, ele é amor. No mais pleno sentido da palavra, Deus é amor. Por Deus ser amor, ele deu o maior presente que ele tinha no céu para poder salvar a humanidade. E esse maior presente era seu Filho unigênito, Jesus Cristo. A Bíblia diz que o amor de Deus foi tão imenso pela humanidade que ele enviou Jesus Cristo a fim de salvar a mim e a você. Salvar a minha família e salvar a tua família. Mas o que levou Deus realmente a enviar Jesus Cristo para salvar a humanidade caída por causa dos pecados? É o que se encontra no capítulo 31 e o versículo 3 do profeta Jeremias, que eu gostaria de ler. Acompanhe comigo. Olha o que está escrito, Jeremias 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei e por isso com benignidade te atraí. O que levou Deus, o Pai, enviar Jesus Cristo para salvar a todo aquele que crê? Precisamos crer. Deus, ele já fez tudo. Ele nos amou, ele enviou Jesus Cristo para salvar
a todo aquele que nele crê. O que a gente precisa fazer mesmo? Nós precisamos acreditar. Precisamos crer. Crer no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que um dia deixou o seu trono da glória e veio ao mundo, se tornou carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, a fim de tornar o nosso Salvador capaz. Jesus fez isso, a fim de tornar realmente conhecido a nossa natureza humana. Ele se tornou carne. Mas para isso acontecer, era necessário que Deus fosse realmente um Deus de amor. Veja o texto que está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 3, que nós vamos apresentar para você nesse exato momento. 1 João, capítulo 4, versículo 8, que lemos assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Olha, percebeu aí? O quanto ele nos ama, o quanto ele se entregou por nós, o quanto ele interessa por cada um de nós. A Escritura diz que mesmo nós não fazendo caso dele, ele fez caso de nós. Mesmo nós não buscando a ele, ele buscou a cada um de nós. Porque tem um texto nas Escrituras Sagradas que o evangelista, ele relata, no caso, o evangelista Mateus, né? No primeiro evangelho do Novo Testamento, no capítulo 18 e no versículo 3, o evangelista registra as palavras sagradas nas páginas do primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 18, versículo 11, lemos assim. Mateus 18, 11. Aqui está escrito: porque o Filho do Homem, olha aqui, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Quem estava perdido? O ser humano. O ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus estava perdido. Jesus Cristo veio realmente em busca desse ser humano que havia se desviado do caminho. Ele veio em busca desse ser humano que havia se distanciado do plano de Deus, do projeto de Deus, do caminho de Deus. Mas por Deus ser um Deus de amor, ele realmente providenciou um meio de salvar o ser humano. E esse único meio era por meio de Jesus Cristo. Deixa eu mostrar para você um outro texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o versículo 2.
Vamos ver o que está escrito, Atos 4, versículo 12. Aqui diz as seguintes palavras. E diz assim: E não há salvação em nenhum outro nome, em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui, através desse texto, nós podemos perceber que só há uma saída para a humanidade. Através desse texto, nós podemos perceber que só existe um único meio de salvar a humanidade. Por meio desse texto, nós podemos perceber que só há um único meio de escape, porque esse mundo se encontrava num beco sem saída, sem resposta, sem solução, sem remédio para poder salvar a humanidade da pior enfermidade que existe no mundo, o pecado. Então, os céus, Deus, ele viu que só existia um único meio para poder salvar a humanidade, enviando Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Jesus Cristo é o que mesmo? Ele é o único caminho, a única verdade e a vida. Ao que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo 6, que diz assim, João 14, versículo 6. Assim está escrito: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por meio desse texto, Jesus Cristo está afirmando que para nós chegarmos até o Pai, somente por meio dele. Jesus Cristo, ele mesmo afirmou que ele é a vida. Ele é a luz para o caminho. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água da vida. E é por esse motivo que quando a gente lê no capítulo 15 do Evangelho de João, deixa eu te mostrar. João, capítulo 15, e o versículo que vai dizer assim. Capítulo 15 de João, e o versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Percebeu aí? Que sem Jesus nós não somos nada. Dependemos dele para tudo na vida. Sabe por quê? Porque ele é o único meio de escape, a única solução e a única resposta para esse mundo que vive na sombra da beira da morte. E é por esse motivo que Jesus é apresentado na Bíblia como o único pastor das ovelhas. Salmo 23. E é por esse motivo que as Escrituras
fala que Jesus Cristo, além de ser o único meio de escape para nos prover salvação, ok? A única resposta, o único caminho para esta humanidade perdida. E é por esta razão que o único meio de nós chegarmos a Deus, o Pai, é que Paulo, inspirado por Deus, apresenta o texto que está em Hebreus, capítulo 8, versículo 1, que eu gostaria de mostrar para você nesse momento. Aqui, ó, livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Quem está assentado no trono da majestade dos céus chama-se Jesus Cristo, o único sumo sacerdote. O que o sacerdote fazia no tempo do santuário terrestre? Ele ministrava o serviço sagrado no Santíssimo Lugar, e ele fazia uma intercessão pelos pecados do povo e apresentava-se diante de Deus. Intercedia pelo povo, orava pelo povo, ele fazia o sacrifício em prol do povo. Mas o apóstolo Paulo está apresentando agora um sumo sacerdote que não precisava de oferecer um sacrifício por ele mesmo, porque ele mesmo já era o verdadeiro sacrifício. Paulo está apresentando aqui, através do livro de Hebreus, que Jesus Cristo é aquele que está sentado diante do trono da majestade nos céus, intercedendo pela humanidade. Ele está lá diante do trono da majestade, dizendo assim: Pai, foi por estes que eu derramei o meu sangue. Tenha mais um pouco de paciência. Está vendo aí? Por que Deus ainda não veio realmente destruir esse mundo? Porque Jesus Cristo está apresentando as suas mãos perfuradas ao trono da majestade nos céus e dizendo bem assim: foi por causa destes que eu derramei o meu sangue. Foi por causa desses que eu me ofereci como único sacrifício de libação. Ô amigo, Deus ele nos ama tanto que mesmo antes da fundação do mundo, no momento em que o homem estava sendo criado, Deus havia estabelecido um plano de salvação caso o homem se desviasse dos planos de Deus e do caminho. Caso o homem desobedecesse à lei do amor, Deus havia determinado um plano para salvar o homem dos pecados dele. Quando se fala homem, se fala referindo à mulher no sentido genético da palavra. E é por esse motivo que o apóstolo São Pedro, querido amigo, querida amiga, ele diz para nós que nós não fomos resgatados da nossa vil maneira de viver, nem por prata, nem por ouro, e nem por bens desta vida, nem por causa de um cheque na conta bancária, um cartão de crédito. Não é por causa disso que eu e você podemos sermos libertados. O único meio de nós alcançarmos esta única libertação, prezados ouvintes da palavra de Deus,
foi por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Por meio do sangue de Jesus, sangue de Cordeiro, imaculado, conhecido antes da formação do mundo e manifesto nos últimos tempos aos homens e às mulheres. Eu gostaria de deixar para você que está me ouvindo estes textos da Bíblia inspirados por Deus e que possa servir de alento para a nossa vida. Que nós possamos, ao meditarmos nesses textos, possamos então sermos encorajados a amar a Deus de todo o nosso coração. Amar o próximo como a nós mesmos. Que possamos sermos encorajados a acreditar no único sacrifício vivo e expiatório de Jesus Cristo, que ofereceu uma vez para sempre por causa da humanidade. Que possamos colocarmos em prática esses textos registrados nas páginas do livro sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus, a regra de fé, a luz para o caminho. E é por esse motivo que eu amo as Escrituras Sagradas, porque ela nos ensina, ela nos educa, ela nos corrige, ela nos instrui, ela nos habilita para a justiça, a fim de que eu e você possa ser preparado para toda boa obra. Não poderia deixar de compartilhar esta mensagem para você que está me ouvindo nesse momento. Querido amigo, querida amiga, Deus ama muito você. Ele tem interesse por você e pela sua família. Ele tem um plano para a tua vida. Ele quer ver você realmente um dia morando num lugar melhor do que este que nós estamos vivendo aqui, olha. Mas para que isso aconteça, é necessário que você creia em Jesus Cristo. Porque a Escritura diz no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, crê em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você crê em Jesus Cristo? Você está disposto a colocar em prática esses textos que foi compartilhado aqui nesse momento? Se você estiver de comum acordo com esta mensagem que foi pregada nesse momento para você, deixe o seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais e vamos seguir à risca os passos de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te proteja e te livre do mal. Meu nome é Nelson Alves, sou adventista do sétimo dia e em nome de Jesus receba esta mensagem com todo amor e carinho. Amém? E que o Espírito Santo possa realmente transformar o nosso coração, os nossos defeitos de caráter e que possa nos aperfeiçoar para que aquele grande dia possamos sermos reclamados como os filhos da luz. Amém? Amém.